sem falar de um tema que me é tão caro. Esta comunicação tem o nome do dissidente feminino na gravura, enquanto fulcral ferramenta de resistência antifascista durante o Estado Novo, a partir da obra de Alice Jorge. Esta comunicação parte da premissa de, a partir da trajetória artística da Alice Jorge, ser possível traçar a própria história da gravura moderna em Portugal. Portanto, há momentos-chave da sua trajetória que são coincidentes e que acabam por impulsionar também situações fulcrais na gravura moderna portuguesa, portanto elas andam a par, e é muito interessante fazer este exercício de, a partir da obra de uma mulher que normalmente é marginalizada, não é? Quando se fala em gravura e quando se fala em neorrealismo, que é mais ou menos a corrente em que ela é inserida, ela não é muito frequentemente falada, portanto é muito interessante fazer este exercício de quase contra-memória, e é isso que eu proponho nesta apresentação, um exercício de contra-memória daquilo que foi a história da arte ou a produção artística na década de 50 e 60 em Portugal e da forma como isso consistiu ou proporcionou uma profunda resistência à ditadura. Portanto, traça-se aqui, em suma, a partir da obra gravada de Alice Jorge, como eu dizia, a sua produção entre 1950 e 1960, portanto entre estas duas décadas, traça-se então um profundo caminho de resistência à ditadura, que é, em todas as suas especificidades materiais, um caminho marcadamente feminino. Então, eu pretendo que nos possamos debruçar aqui mais ou menos sobre três polos que se podem encontrar permanentemente em contacto. E a minha proposta é que se faça esse contacto entre a obra gravada de Alice Jorge, a gravura em si, enquanto técnica e enquanto proposta também estética, conceptual, etc., e a resistência antifascista, e a forma como estes três polos se contactam e se transformam mutuamente. Assim, julgo, ou eu pretendo que seja claro que é possível encontrar na obra gravada de Alice Jorge traços de uma tradição artística feminina alternativa. Portanto, aquilo que eu falava sobre a contramemória, uma história a contrapelo das décadas de 50 e 60, portanto aquilo que ficou e que ainda hoje se encontra nas entrelinhas, nos silêncios, e que é muito transformador recuperar. E a segunda característica desta ligação da Alice à gravura e à luta antifascista é a possibilidade de se, através da obra dela e da gravura, de se conhecer, enfim, uma linguagem plástica adequada a uma inédita inscrição da subjetividade feminina, e em particular da mulher trabalhadora. Portanto, isto far-se-ia ou fez-se em dois níveis. A abertura de espaço à representação da mulher trabalhadora na arte, e a abertura também de um lugar de fala às mulheres artistas durante estas décadas de 50 e 60. E isto só é possível, e é por isso que este caso de estudo é tão interessante, é que isto só é possível através das especificidades técnicas, mas também ideológicas da gravura, e o compromisso que por isso ela estabelece com uma arte socialmente empenhada. E antes de começarmos a ver esta ligação mais estreita entre a Alice Jorge e a gravura, é importante fazermos só uma pequena contextualização histórica daquilo que é a gravura. Portanto, quando falamos de gravura, falamos de uma pluralidade de técnicas em que se passa de um elemento da matriz, a um desdobramento numa multiplicidade de imagens. Portanto, há uma obra original que, como vamos ver, acabará por perder esse peso de originalidade, que depois se transforma numa multiplicidade de si mesma. E temos aqui alguns pontos-chave nesta linha temporal. Temos no século XIX em que há uma ampla utilização da gravura pela imprensa,
que é seguido, depois das primeiras décadas do século XX, de um cair em desuso. Isto porquê? Porque havia uma dificuldade muito grande de aprendizagem, não havia um ensino oficial da gravura, havia uma escassez de oficinas e de materiais, e esses materiais tinham um custo muitíssimo elevado para ser suportado por um artista sozinho. Há também a agravante de haver, nesta altura, um desinteresse do público. Portanto, os artistas afastam-se efetivamente da prática da gravura nestas primeiras décadas do século XX. Entretanto, como sabem, temos um golpe militar em 1926, que instaura uma ditadura fascista e que, uns anos depois, é seguido por uma Segunda Guerra Mundial. Eu apontei estes 2 pontos históricos porque são importantíssimos para se pensar a gravura em contexto, e sobretudo esta data de 1945, que é, portanto, quando há a derrota do nazifascismo, e há em Portugal, por força dessa derrota, um avanço, depois já explicaremos melhor, mas um avanço das forças de contestação ao regime, que permite que em 1953 haja uma experiência coletiva de gravura chamada Ciclos de Arroz, de que já falarei um bocadinho melhor, mais aprofundadamente à frente, em que se junta uma vanguarda de artistas na experimentação da gravura, e é aí que ela vai crescer, levando ao culminar deste crescimento com a criação da Cooperativa Gravura, que também iremos falar mais à frente, em 1956, e depois com o reconhecimento académico, o reconhecimento da gravura enquanto disciplina autónoma da pintura, porque tinha sido vista sempre como um anexo à pintura. Portanto, em 57, através de uma reforma no ensino das belas artes, há um reconhecimento da gravura no meio académico, mas é importante frisar que mesmo quando ela acaba por fazer parte do currículo na academia, ela terá sempre um caráter subsidiário. E também iremos entrar em mais detalhe à frente. Portanto, para percebermos este contexto em que surge, ou em que há este impulsionamento em 53 da gravura, é importante perceber o que acontecia no país na altura, não é? Tínhamos tido um golpe militar em 26, como disse, que instaura um governo de ditadura militar, que evolui depois para uma ditadura fascista. E temos aqui uma gravura da Margarida Tengarrinha, que é outra gravadora exímia e com uma produção muito alargada durante a ditadura, e que era amiga pessoal da Alice Jorge, portanto elas tinham uma relação muito estreita de partilha de conhecimento, de partilha artística. E esta gravura demonstra muito bem aquilo que, a meu ver, aquilo que eram as características principais da ditadura fascista. Portanto, tínhamos tido a dissolução do Parlamento, tínhamos tido a proibição de todos os partidos políticos, tínhamos tido a censura de todos os meios de comunicação e de todas as expressões culturais, tínhamos tido a instauração de uma polícia política, que é aquilo que se vê muito bem na gravura, e temos repressão, temos fome, temos morte, temos pobreza. Bem, eu estava a dizer que esta ditadura fascista acaba por ter uma característica definidora daquilo que vai ser a produção cultural no contexto português, quando Salazar, que se torna chefe do governo em 32, cria em 33 o Secretariado de Propaganda Nacional, que à frente do qual coloca António Ferro, portanto, para dirigir aquilo que acabam por chamar de política do espírito, que era basicamente propaganda fascista, seguindo os moldes alemão e italiano, portanto, na qual se inspirava o governo de Salazar. É este secretariado que vai determinar de forma violentíssima a produção cultural durante quase meio século de ditadura, e é neste contexto que surge a gravura. Com a derrota do nazifascismo em 45, temos um temporário recuo de Salazar, e é neste momento que nasce muita atividade, ou que nasce uma acrescida, porque ela já existia, uma acrescida atividade das forças de oposição sobre o impulso do PCP. E temos aqui a Margarida Tengarrinha, que mostrava há pouco uma gravura da sua autoria,
E temos uma citação muito interessante de um livro de memórias que ela escreveu sobre o tempo durante a ditadura. E ela fala precisamente nesse momento de grande atividade artística ligada à oposição ao regime. Portanto, ela diz uma coisa muito importante que é, havia com este recuo de Salazar, que foi temporário, claro, havia no ar uma, uma aura de esperança no futuro, e começou-se a lutar muito, inclusivamente nas escolas de belas artes, uma luta que tinha de ser liderada pela bandeira da paz, portanto não se podia, como não se podia ser claramente oposto ao regime, aqui falava-se na paz, que era onde estava obviamente subentendido a luta contra o regime fascista. Portanto, ela tem aqui uma frase muito interessante em que diz: estas ameaças obrigavam-nos a tomar um partido, o partido da vida, o partido da paz, o partido da luta contra o imperialismo. E isto é muito marcante da atmosfera que se vivia na altura, de todos estes artistas jovens sentirem que não haveria outro caminho, inclusivamente para a sua possibilidade de criação, né, criação artística, não haveria outro caminho senão a luta antifascista. E, portanto, quando ela fala aqui de partido, ela está a falar em tomar um lado da história, mas está a falar também, obviamente, implicitamente, do Partido Comunista Português, do qual ela fez parte. Como eu dizia, com a derrota do nazifascismo há este temporário recuo, e é nesse temporário recuo de Salazar que, com muito trabalho unitário, iniciado, como eu falava no contexto da Margarida Tengarrinha, iniciado pelos alunos da Escola Superior de Belas Artes, e por outros artistas adversos ao regime. Portanto, é com este trabalho unitário fortíssimo que se conquista uma direção nacional na Sociedade Nacional de Belas Artes. Desculpem, uma direção aberta à modernidade na Sociedade Nacional de Belas Artes. Portanto, que era uma direção que tinha sido até aí controlada muito fortemente pelo Secretariado de Propaganda Nacional, portanto, pelo regime. Assim, iniciam-se neste contexto de pequena abertura as exposições gerais de artes plásticas na Sociedade Nacional de Belas Artes, que vão ser importantíssimas para a prática da gravura, porque vão ser até, desde a sua gênese até 1956, quando começam a largar um bocadinho o cunho político que tinham tido, uma intervenção tão clara. Portanto, até 56 vão ser o palco da cultura que confronta o regime. E fazem outra coisa muito importante, que é incentivam a criatividade e a criação artística de jovens artistas que até ali não tinham qualquer possibilidade de expor. E isto torna-se, ou concretiza-se num poderoso impulso criativo e também numa renovação do panorama artístico português. Isto não passou, claro, estas exposições não passaram sem a repressão, portanto houve encerro de exposições, houve remoção de trabalhos, mas ainda assim foram momentos importantíssimos para a criação artística no contexto português e para a criação artística antifascista. Estas exposições gerais plásticas são normalmente apelidadas de mostra informal do neorrealismo, dada a sua estreita ligação ao neorrealismo. É importante ter isso em conta, que havia uma ligação muito estreita entre estes artistas de intervenção e o neorrealismo, de que vamos falar já a seguir com um bocadinho mais de detalhe. E é neste contexto do neorrealismo nas exposições gerais de artes plásticas que aparece pela primeira vez a gravura num espaço expositivo. Portanto, é pela primeira vez tomada enquanto expressão artística com valor suficiente para figurar numa parede, portanto, numa exposição. Isto é outro momento importantíssimo. O neorrealismo vem, e a sua ligação à gravura, vem da grande influência que recebe do México e do Brasil nos seus movimentos de realismo social, que por sua vez, portanto, observando a classe trabalhadora no ideal de uma arte acessível à população, tinham tido influência muito profunda do realismo natural
desculpem, do realismo e do naturalismo finisecular. Portanto, o neorrealismo aparece aqui como consequência de todas estas coordenadas, enquanto compromisso com uma função social da arte. É o neorrealismo e é a gravura que assume, ou melhor, é a gravura associada ao neorrealismo que assume do ideário estético dos murais brasileiros e mexicanos, portanto associados ao realismo social, que assume aí a gravura como resposta a uma impossibilidade profunda de fazer pintura mural em Portugal. Portanto, enquanto no México e no Brasil se faziam grandes pinturas murais ligadas a este realismo social, a ditadura fascista portuguesa tornava impossível que se fizesse este tipo de demonstrações artísticas na rua, portanto nos murais. E é nesse sentido que aparece a gravura intrinsecamente ligada ao neorrealismo. A gravura nasce como, portanto, antes do século XIX, ainda na Idade Média, nasce como anexa ao livro, e isto é importante de reter, porque só quando esta se liberta do livro e da horizontalidade, portanto do espaço da horizontalidade, assumindo a natureza expositiva da pintura, portanto passando para um espaço vertical, é que ela se estabelece como disciplina autónoma. E é em Portugal, é seguindo o propósito vertical do mural realista, como dizia há pouco, que a gravura se autonomiza plenamente no contexto português. No entanto, é importante lembrarmos Walter Benjamin quando na sua obra marcante, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, de 36, portanto, ele vem dizer coisas muito interessantes e ainda muito válidas sobre a gravura. E uma das coisas mais importantes que se pode retirar deste texto, é que é redutor, portanto, que se pode retirar deste texto, levando-o para o nosso contexto português, é que pode ser redutor pensar a gravura enquanto exclusivamente vertical. E sendo uma expressão artística autónoma, a gravura deve afirmar-se entre a horizontalidade do desenho e a verticalidade da pintura mural. Há, portanto, aqui um corte transversal simbólico da substância do mundo e um corte longitudinal da ordem do expositivo, da exposição, no âmbito da pintura. E é nesse entre, ou melhor, é esse estar entre que é particularmente acentuado na obra de Alice Jorge. Sobretudo numa característica definidora da sua produção artística gravada, que é a sua ligação ao desenho. Portanto, Alice Jorge aborda a gravura a partir da sua relação com o desenho, incutindo à gravura as características que são características do desenho, não é? Apontamento, espontaneidade do traço, gestualidade do fazer. E como vemos aqui na derrocada, isto é muito evidente. Há aqui uma clareza e uma imediatez de gesto que acaba por subverter uma dicotomia muito real, não é? Que é entre esta espontaneidade do braço e das imagens que depois são reproduzidas e a morosidade inerente aos processos de gravura. Portanto, ela consegue subverter esta dicotomia, como é que a partir de um processo que é moroso, que é difícil e que é tecnicamente exigente, se consegue dar um traço de espontaneidade, de leveza, de desenho. E como vemos na derrocada, há aqui há esta ilusão de imediatez nesta intricada condensação linear, através de um processo oficial que é complexo e moroso, como dizia. A ampla expressividade da linha de Alice Jorge e a libertação do traço em relação ao modelo são características-chave da obra gravada da artista. Portanto, temos aqui estas duas características que contrastam determinantemente entre aquilo que era a clássica reverência ao modelo do desenho académico, portanto, ao tratamento da luz, da sombra, do volume.
as características que existem aqui na gravura da Alice Jorge, e temos este exemplo como determinante também, ou como paradigmático, em que temos um desenho que foge àquilo que a Alice Jorge tomava por a escolinha, portanto, aquilo que era tido como a arte nobre da pintura e, pronto, da academia. A gravura permite então, efetivamente, que Alice Jorge anuncie e efetive uma importante ruptura com a academia. E aqui temos o contexto da Escola Superior de Belas Artes, onde Alice Jorge estuda, e que era um espaço ortodoxo de cariz autoritário e profundamente cúmplice com o regime. Nós tínhamos um diretor da Escola Superior de Belas Artes ligado à PIDE. E isto, é claro que estabelecia sérias dificuldades de trabalho de pesquisa, de expressão pessoal e de expressão política dentro da escola e dentro daquilo que era a expressão artística dos alunos e dos futuros artistas. Isto, claro, é subvertido pela gravura e é muito notório na obra de Alice Jorge, porque a gravura permite a tal informalidade e a experimentação que estavam vedadas naquilo que era a academia. Há, portanto, aqui um caminho aberto para uma liberdade de criação como não havia sido visto antes. E só uma pequena nota sobre a ESBAL, portanto, e sobre a academia neste contexto. Esta ligação ao regime e este contexto autoritário era particularmente violento no caso das mulheres. E Alice Jorge lembra um professor das Belas Artes que, quando se referia às alunas, dizia que elas deviam ficar em casa a embalar e a criar os filhos para a pátria. Portanto, isto era um professor a repetir a velha máxima salazarista de Deus, Pátria e Família. E pronto, isto é só um exemplo, mas é uma coisa que vai pautar todo o ensino das Belas Artes, da Academia, e que vai pautar também o desafio da Alice Jorge a tudo isto. É a partir da gravura e destas características de informalidade e de experimentação que uma subjetividade feminina encontra na gravura espaço para existir e para criar. E é aqui que é tão importante olhar a obra de Alice Jorge. A sua ligação de Alice Jorge e da obra gravada e da sua obra gravada ao neorrealismo é evidente porque Alice Jorge parte deste empenho modernista de corte com a academia e também pelos seus posicionamentos políticos. Portanto, há uma ligação imediata ao neorrealismo, embora seja uma ligação algo atípica. Há curiosamente uma instância em que a artista vem retrospectivamente distanciar a sua obra da tipicidade do movimento. Isto pode ter sido devido a vários fatores. Um deles, julgo eu, a distinção ou a distância formal que acaba por existir entre a sua obra e aquela dos seus pares masculinos, como veremos mais à frente. Não obstante, a importância de a ler a par do neorrealismo e daquilo que é o ideário do neorrealismo é de sublinhar. A gênese desta sua relação com o neorrealismo vem do envolvimento da artista nestas exposições gerais de artes plásticas, portanto ela começa a participar em 51 e participará até 56, também a participação naquilo que foi uma experiência coletiva chamada Ciclos de Arrosto, que eu falei há pouco na linha temporal, muito sumariamente. Portanto, em 53 há uma experiência coletiva em que vários artistas e escritores se deslocam ao Ribatejo para registar a realidade popular do trabalho nos arrozais ribatejanos.
Portanto, e ainda por cima era um trabalho que era maioritariamente feminino, portanto as trabalhadoras eram mulheres em trabalhos e alojamentos muito precários, e é esta experiência que vai determinar de forma muito profunda o debruçar da Alice Jorge durante toda a década de 50 e ainda parte de 60, sobre o registro de cenas ligadas à realidade da luta de classes e, das suas características femininas através da gravura. Trago-vos aqui uma lista das pessoas envolvidas nesta experiência e, como podem ver, são artistas e um escritor que se vieram a mostrar nomes incontornáveis do neorrealismo. Portanto, esta ligação da Alice Jorge ao neorrealismo está presente desde o início. Os anos iniciais da gravura moderna, portanto 50 e 60, têm esta ligação, como dizia, ao neorrealismo e trabalham a gravura precisamente ao serviço da denúncia do desfavorecimento social da classe trabalhadora e, em particular, na obra de Alice Jorge, à mulher trabalhadora. Portanto, a partir de uma matriz, como dizia quando falava da gravura, há a possibilidade de uma reprodução infindável dessa obra primeira. E há aqui esta possibilidade de reprodutibilidade técnica da arte que permite uma importante renúncia aos valores da eternidade, da originalidade, da unicidade e da autenticidade. Portanto, aquilo que eram os valores ritualísticos da arte e que bem a mim descreve muito bem como esta reprodutibilidade sendo a emancipação da obra de arte da sua existência parasitária no ritual. E o que ele quer dizer com isto é muito importante para nós, porque a reprodutibilidade permite e exige uma mudança das funções sociais da arte, portanto, que se passa do ritual ao político. E vem então responder aos anseios das massas. As massas, desculpem, a reprodutibilidade convoca e serve as massas. Elas tornam-se ativas e participam verdadeiramente nos processos artísticos e sociais, por oposição à alienação fascista. Isto vai ser importantíssimo para a prática da gravura e para a obra de Alice Jorge. Este contacto direto e imediato com as populações portanto, muito distante já daquela observação ritualística da pintura que estava circunscrita a uma contemplação pela elite. E o contacto com a arte era sempre mediado e era sempre hierarquizado. Portanto, uma arte progressista será caracterizada neste contexto por uma vivência da arte que desperta uma profunda ligação social à arte, porque só com contacto direto com a população há, de facto, transformação social. E isto vem na sequência daquilo que se tomou pelo neorrealismo e que se tomava também já pelo construtivismo russo, enquanto arte útil. Portanto, o neorrealismo, ao recuperar a técnica da gravura ao serviço da função social, faz com que se responda de modo radical à ideia da arte pela arte, que tinha por base uma humanidade alienada de si própria e uma crença na autossuficiência do artista. O que o neorrealismo, a gravura e Alice Jorge vem propor é uma profunda discussão em torno da função social da arte, do papel do artista e da divisão social do trabalho. E é neste contexto que trago esta capa da Vértice, que era o órgão privilegiado de reflexão neorrealista e que era uma publicação, portanto, que se tornou num espaço importante de divulgação da gravura também e destes artistas dissidentes. Outro passo fundamental no exercício da gravura durante estas décadas foi, sem sombra de dúvida, a Cooperativa Gravura, portanto a Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses. Ela nasce em 56 e o seu grupo fundador
contém integrantes do neorrealismo. Portanto, há aqui logo, desde cedo, um dominante posicionamento antifascista. Os objetivos da cooperativa Gravura eram três muito sublinhados. Primeiro, a modernização artística e a cooperação inerente à prática da gravura, a divulgação possível pela prática da gravura e a formação de públicos possível por essa divulgação. Há aqui então um empenho na ampla divulgação de uma arte acessível a todos e de uma modernização estética que é socialmente consciente e consciencializadora. No primeiro aspecto da modernização artística e da cooperação, vemos, como já tínhamos visto no contexto da Alice Jorge, um corte radical com o academismo, que acaba por colmatar aquilo que era a ausência do ensino especializado da gravura, e isto porque a cooperativa existia na base do trabalho oficinal, portanto, este trabalho em cooperação e em camaradagem, partilha, etc., obedecia a princípios marcadamente informais, inclusivamente estéticos, e portanto aí esta vertente muito acentuada de contraste com o academismo. A cooperativa consolida então a gravura como uma disciplina autónoma, uma disciplina artística autónoma, e é importante notar que aquilo portanto, o resultado da gravura, a reprodutibilidade que vem da matriz primeira, não é tida como uma mera reprodução, portanto aquilo que é conseguido pela gravura é uma obra original. Isso é importantíssimo para se perceber o valor depois da circulação destas gravuras. A cooperação, como dizia há pouco, é um aspecto fundamental da cooperativa de gravura e é em si mesma já um ato de resistência, porque é um ato de camaradagem, de partilha de tarefas e saberes, de trabalho perfeitamente não hierárquico, incluindo em termos de género, e é também espaço de discussão coletiva. E assim se criam condições, como nunca antes se havia criado, para a criação feminina. E eu lembro-me sempre, quando falo deste aspecto, do livro da Virginia Woolf, Room of One's Own, e de facto o que acontece aqui com a cooperativa gravura é que se cria pela primeira vez na história da arte portuguesa um espaço de autonomia criadora que é acessível à mulher e que é inclusivamente acrescido de uma valiosa partilha e aprendizagem mútua, portanto isto por oposição ao isolamento da mulher. Há ainda, a juntar a tudo isto, um funcionamento pós-laboral da cooperativa que permitia que a mulher mantivesse um emprego principal como meio de subsistência e que no horário pós-laboral pudesse dedicar umas horas à prática da gravura, à confraternização, à discussão política. Portanto, isto foi um momento histórico importantíssimo para a criação artística feminina. Outra das grandes vantagens da cooperativa seria o suporte dos custos elevados que tinha a prática da gravura, portanto os materiais, as técnicas, que estavam muito longe das possibilidades de um artista isolado. E são estas várias coordenadas da cooperativa que fazem com que neste momento histórico o número de artistas gravadoras seja muito superior àquilo que alguma vez foi o número de artistas pintoras. E nós percebemos exatamente porquê, por causa de todas estas condicionantes que materializam uma série de condições materiais para que a mulher possa finalmente criar. A segunda característica da cooperativa gravura tem que ver com a noção de que falava de reprodutibilidade, que permite uma circulação muito alargada destas obras. Há, portanto,
uma dinamização muito grande de exposições itinerantes em Portugal e no estrangeiro. Há conquistas de novos espaços de exposição, como dizia há pouco, com a revista Vértice, e há, portanto, uma verdadeira democratização, porque há um contacto efetivo da obra com a população, que de outra forma não teria acesso a uma obra artística. A cooperativa acrescida tudo isto por não ter fins lucrativos e por ter um espaço ideológico muito concreto, consegue praticar preços muito reduzidos e pôr em prática também o sistema de cotas. Isto é interessantíssimo porque era um sistema de cotas de vários escalões, eram 3 escalões diferentes, portanto, mediante aquilo que cada um podia pagar, e qualquer que fosse o seu escalão, recebia-se pelo menos uma gravura original por ano. Portanto, a pessoa comum, que de outra forma não teria acesso à arte, recebe em sua casa uma gravura original todos os anos. E, para além disto, mensalmente recebe uma ficha com o currículo do artista do mês, que era uma coisa que se ia fazendo todos os meses. Portanto, elegia-se um artista do mês e imprimia-se uma ficha com o seu currículo e uma reprodução de uma das suas obras. Portanto, isto era um meio importantíssimo de divulgação e de fazer chegar a arte à população. E, portanto, de pensar e de efetivar uma arte em verdadeiro serviço da população. E a terceira característica da formação de públicos lembra-nos que a função política da gravura se estende também à educação, no sentido daquilo que eu estava a dizer há pouco, a educação de um público marcado pela repressão ditatorial. Há, portanto, aqui uma característica comunicativa da gravura em si, que é muito bem aproveitada pela cooperativa gravura e pelo neorrealismo, que é a gravura em si exigir uma simplificação e uma depuração da linguagem plástica, que acaba por garantir uma alargada leitura por parte da população que estava propositadamente deseducada pela ditadura. É, portanto, uma arte verdadeiramente ao serviço do povo, que cresce nas paredes das casas, expressando solidariedade e resistindo à ditadura. E é neste contexto que aparece também a obra de Alice Jorge no contacto com a população. A formação de público tem que ver, portanto, com essa acessibilidade à população, e temos aqui outra capa da Vértice ilustrada pela Alice Jorge, portanto mais uma gravura da Alice Jorge que aparece numa capa da Vértice, e que nos demonstra essa importantíssima circulação da arte pela população. A importância destas técnicas de gravura para uma imprensa clandestina é também outro fator muito importante, que acaba por se ligar, ainda que de modo algo velado, à cooperativa gravura e também à obra de Alice Jorge. Portanto, há aqui a necessidade de haver, durante a ditadura, obviamente, uma imprensa clandestina enquanto único veículo de informação sobre o contexto que se vivia no país e que se vivia também fora do país. E falando do envolvimento mais direto ou indireto de Alice Jorge, temos uma memória da Margarida Tengarrinha, de que falava no início, portanto militante do Partido Comunista Português e que tem uma luta antifascista muito profunda e ainda escassamente documentada, e que entra na clandestinidade pelo PCP e acaba por ter um papel importantíssimo na clandestinidade, que era uma das ferramentas antifascistas mais duras, e ela acaba por ter a tarefa de manter a imprensa clandestina, portanto manter uma oficina clandestina com o seu companheiro, e ela fala desse momento em que incumbem com a tarefa de falsificação de documentos, de reprodução e de criação de conteúdo para
para o Avante e para outros materiais antifascistas ligados ao partido. E ela fala de estar pouco à vontade com a prática da gravura, porque não havia, ela tinha estado na Faculdade de Belas, na Escola Superior de Belas Artes, mas como não havia a gravura enquanto disciplina autónoma e como não lhe era dada a importância, ela não tinha ainda conhecimento aprofundado o suficiente para a produção da gravura, e é aí que entra a Alice Jorge e outros gravadores ligados à sociedade, à cooperativa Gravura, que lhes fornecem o material necessário e que lhes dão e que lhes transmitem o conhecimento básico para que esta oficina clandestina possa existir. É uma oficina que foi profundamente importante durante a luta antifascista. Eu trago-vos um exemplo só da voz das camaradas, que era um boletim de que a Margarida Tengarrinhas estava à frente, e que é um caso muito interessante porque se dirigia em concreto às mulheres do partido, portanto às mulheres do partido que existiam na clandestinidade. Há aqui uma partilha de conhecimento e de experiências destas mulheres na clandestinidade, que a clandestinidade assumia contornos muito específicos para a mulher. Portanto, eu não me vou demorar muito nesta questão, que é uma questão interessantíssima, mas não temos muito tempo. Portanto, o que eu gostava que ficasse com esta nota era o envolvimento, mesmo que mais indiretamente muitas vezes, da cooperativa e em especial da Alice Jorge com a imprensa clandestina e do grande contributo que a Alice Jorge deu para que esta imprensa se realizasse. A democratização da arte, isto é, a gravura, pela gravura e o seu empenho democratizante, permite que a arte aceda a uma espectadora mulher, que é a mulher trabalhadora, e uma artista que pela primeira vez tem a possibilidade de profissionalização. Porque no período anterior à existência da cooperativa Gravura, a profissionalização artística era marcadamente de classe e tinha especiais entraves, obviamente, à artista mulher. E isto, mais uma vez, é notório, ou esta possibilidade aberta pela gravura e pela cooperativa, é notória na quantidade alargada de gravadoras nestas 2 décadas, que serão, muitas delas, artistas determinantes depois para a segunda metade do século XX. E trago-vos nomes como a Paula Rego, a Maria Velez, que foram depois artistas determinantes. A representação da mulher nas suas características particulares e reais é uma das características mais acentuadas da obra gravada de Alice Jorge. Portanto, há aqui na obra da autora uma abordagem muito profunda e com base num conhecimento de causa, não é? Das condições materiais da mulher trabalhadora. Há, portanto, a criação de imagens inéditas do cotidiano feminino, que era um tema que até aí era escassamente explorado enquanto tal. Há, portanto, na obra de Alice Jorge, a atribuição de uma expressão artística ou de uma expressão muito justa ao universo feminino, ou seja, às tarefas domésticas que eram tidas como menos dignas porque femininas, e temos o exemplo disto aqui, com a mulher a estender a roupa, e também ao trabalho assalariado. E há aqui nestas representações, e isto pauta sempre a obra de Alice Jorge, uma dignidade e reconhecimentos inéditos. E temos aqui outro exemplo, as vendedeiras de Lisboa, em que nesse reconhecimento da mulher trabalhadora e do seu contexto material, vemos 2 figuras femininas que se empenham de cesto à cabeça na venda do peixe e, portanto, naquilo que era o seu trabalho, e que transportam nesses cestos à cabeça aquilo que parece ser um peso amontoado de um trabalho
fisicamente muito rigoroso e em condições muito duras. Portanto, este peso não é só o peso, parece não ser só o peso dos peixes que carregam, parece ser quase uma expressão muito mínica de um fardo secular, portanto, de uma expressão que estas mulheres oferecem na face, no jeito do corpo, portanto, na posição em que se encontram, tanto um exemplo das vendedeiras quanto da mulher a estender a roupa. E isto é, é já muito longe estas figuras femininas de Alice Jorge, sobretudo esta mulher das vendedeiras à direita, a que sustém o cesto com as mãos. Portanto, há nesta representação das figuras femininas uma distância já muito grande daquilo que era a pose clássica, daquilo que era, ainda por cima, uma pose que teria de ter algum traço de feminilidade, não é? Na representação clássica. Há aqui uma referência, e é isto que é muito transformador na obra de Alice Jorge, há uma referência às condições reais de existência destas mulheres. Estas mulheres representadas oferecem na face, no jeito do corpo, como dizia, uma representação já muito distante do ideário fascista da mulher resignada, piedosa ou maternal, desculpem. Alice Jorge dá-lhes um impulso vertical, uma dinâmica e um empenho físico. E isto acontece inclusivamente nas experiências de Alice Jorge com o nu, que remontam mais à década de 60 que à de 50. Há aqui a representação do trabalho feminino, no caso das vendedeiras, que é sempre, das vendedeiras e das outras obras de Alice Jorge onde isto acontece, que é sempre uma certa suavidade formal ou uma serenidade e dignificação destas mulheres e do trabalho que executam e do contexto em que vivem. Há um olhar feminino que repousa sobre si próprio e que nunca perde a ligação ao seu opressor contexto político. E na questão do nu, essa ligação ao contexto e à dignidade está também presente. É um nu, se observarmos com atenção, muito distante já do male gaze e do jogo erótico que se encontrará presente, como veremos a seguir, conscientemente ou não, nas gravuras dos seus pares masculinos. E é neste ponto que eu gostava de fazer uma pequena comparação, uma pequena leitura lado a lado da mulher a estender a roupa com a camaroeira de Júlio Pomar. Elas são, as duas gravuras são curiosamente do mesmo ano, mas, e embora pertençam ao ideário neorrealista as duas, e tenham como tema ou como objeto de estudo aquilo que é o trabalho feminino, elas são muito distintas formalmente, sobretudo naquilo que é o entendimento da figura. E isto vai determinar não só esta distância formal de que falava, mas também uma distância conceptual. Na figura feminina do Pomar, vemos uma figura estilizada, etérea, de contornos idealizados, que são acentuadamente femininos, portanto aquilo que temos classicamente como feminino, e a face da figura representada é uma face inexpressiva, como se não se tratasse de nenhuma mulher em concreto, como se fosse uma coisa abstrata. A figura de Alice Jorge, por contraponto, representa uma mulher real, uma mulher particular e terrena, uma mulher que é encarnada, que tem corpo, e que esse corpo e esse peso não retira de uma fluidez formal que existe sempre na obra de Alice Jorge. Em Pomar temos uma mulher, uma figura feminina estoica, vertical e estática. Portanto, ela, embora seja uma camaroeira, ela parece que não se empenha em nenhuma ação em concreto. Este instrumento de trabalho aparece aqui mais como um adereço, desculpem, e não como um real utensílio. Isto é totalmente oposto àquilo que conseguimos perceber na mulher a estender a roupa, portanto, uma figura arqueada, empenhada na tarefa em mãos, uma tarefa que, por demais repetida por esta mulher, não é? Por todas as mulheres neste contexto, se tende a tornar nela própria, na própria mulher, portanto fundem-se uma com a outra. Há aqui patente
de forma muito concreta, um olhar sobre a figura feminina que diz da sua história e dos seus anseios. E isto é totalmente inexistente na gravura de Pomar, desculpem. Há aqui um olhar, ou melhor, este olhar da figura feminina não nos diz nada em concreto. E isto faz-nos perceber que a figura representada em Alice Jorge, nesta mulher a estender a roupa, mas também nas suas outras gravuras, é testemunho de uma vivência real, concreta no corpo feminino, a que a de Pomar não o pode ser, obviamente. E isto daqui resulta uma experiência idealizada, no caso de Pomar, uma experiência idealizada da feminilidade. Isto, claro, é importante fazer a nota de que não se pretende a eleição de um artista em detrimento de outro. Eu faço a comparação ou esta leitura conjunta apenas para aludir a uma coisa que nos vai interessar muito neste contexto da obra de Alice Jorge e da forma como ela determina uma tradição artística feminina ligada à gravura e ao neorrealismo. Porque permite esta ligação ou esta leitura a par, permite que percebamos a radical diferença que pode separar um ponto de vista masculino de um ponto de vista masculino sobre o mesmo, desculpem, feminino, sobre o mesmo tema. Portanto, eles estão a tratar os dois mais ou menos o mesmo tema, mas a forma como o tratam é profundamente diferente. E aqui é importante para nós, para pensarmos o papel de um potencial imenso que um ponto de vista feminino pode assumir na problematização da obra de arte e do próprio lugar da mulher no mundo. E é por isso que é importante percebermos esta especificidade da linguagem da Alice Jorge e do caminho que ela abre às outras mulheres artistas e, sobretudo, às outras mulheres gravadoras. Outro contraste importante de fazer, e aqui é mais evidente ainda, é o contraste com Cipriano Dourado. Qualquer gravura de Cipriano Dourado com representação feminina. Eu trago aqui as raparigas, onde é muito óbvio que estas formas sinuosas, sensuais, refletem um entendimento idealizado da forma feminina, que contrastam com a realidade social que lhes imputa o trabalho que executam. Portanto, a postura, a forma como estão retratadas, em nada nos diz, ou nada nos diz, da tarefa que desempenham enquanto trabalhadoras. Outro exemplo importante a ter em conta é a camponesa, em que o erotismo adjacente a esta representação feminina convoca, aliás, aquilo que era o ideário, o dramatismo e a posse clássicas. Portanto, ele acaba por ser contrário ao próprio ideário neorrealista. Ele aqui troca as vestes que deveriam ser pesadas, associadas ao trabalho no campo, por planejamentos leves e transparentes que insinuam o corpo nu, não é? As mãos que deviam estar calejadas do trabalho duro desta camponesa são retratadas com palmas e dedos delicados. E isto contrasta de forma muito profunda com a brutalidade e a exigência física inerente a este trabalho, ao trabalho representado, ao trabalho rural. Portanto, não fosse aqui a indicação no título de que esta figura é uma camponesa, seria difícil adivinhar o lavor desta personagem. Isto é muito curioso pelo que eu dizia há pouco, de que estas experiências idealizadas da feminilidade parecem ser contrárias aos próprios princípios neorrealistas, onde se definia que o corpo devia escapar-se à sua exposição erótica, que teria que ver com a sensualidade e a opulência, que eram tremendamente burguesas. Portanto, devia impor-se, na vez desse corpo erotizado, um corpo social, um corpo classe, um corpo proletário, desculpem, que seria a reflexão imediata do contexto material das vivências representadas. E, portanto, esta idealização das trabalhadoras rurais, tanto em Cipriano Dourado, em que é muito evidente, mas também em algumas gravuras do Pomar, quando retrata o ambiente feminino,
esta idealização das trabalhadoras rurais furta-se a uma real expressão do conflito social e de classe que está implícito no trabalho rural feminino. Estas figuras são estereótipos, são removidas de qualquer contexto político e isto torna-as históricas. E é exatamente isso que não acontece na obra de Alice Jorge. Mesmo quando Alice Jorge representa um nu, há uma diferença muito profunda entre a idealização decorrente do male gaze, como vemos na obra de Cipriano Dourado, e aquilo que é a experiência concreta do corpo feminino. E é precisamente nesse sentido que se expressa uma posição de enunciação feminina que se concretiza na retirada da mulher trabalhadora do âmbito de uma natureza imutável e transcendente, trazendo-a antes para o campo do histórico, onde ela passa a ser concreta, encarnada, real, mas nem por isso deixa de poder ser múltipla e sempre em contínuo progresso. Alice Jorge consegue assim harmonizar de forma muito bem conseguida o entendimento da mulher enquanto na representação artística, não é? Enquanto símbolo do trabalho coletivo e simultaneamente retrato individualizante porque refletor do contexto concreto em que ela se insere. A gravura de Alice Jorge, e estou mesmo a terminar, e das demais mulheres gravadoras do mesmo período, portanto, nós vimos aqui a gravura de Alice Jorge enquanto coordenadas fulcrais para perceber o contexto da gravura e o contexto da ditadura nestas décadas de 50 e 60, e o que ela vai fazer, e o que vimos que a artista fez, é importantíssimo para abrir espaço a demais mulheres gravadoras e a mulheres artísticas em períodos subsequentes. Portanto, estas gravuras são a prova material concreta das condicionantes materiais de existência, de produção e de expressão artística das mulheres durante a ditadura. Isto oferece-nos, como dizia, coordenadas vitais de uma contramemória da resistência feminina antifascista. E a importância de redescobrir essa história, essa memória, é muito bem expressa por Tengarrinha, e eu vou voltar a citá-la, nas suas Memórias de uma Falsificadora, em que ela diz: não há tempo sem memória, de que da memória das lutas do passado depende a nossa capacidade de resistência e de construção de todas as novas lutas. A memória aparece como uma espécie de dever, não só ético ou até afetivo, mas sobretudo político. E é neste sentido que me parece importantíssimo recuperar a obra gravada de Alice Jorge e de a entender em toda a sua multiplicidade, em toda a sua diferença e naquilo que é a sua característica eminentemente feminina. Aqui feminina não como ligada à feminilidade, mas como ligada ao veicular de uma subjetividade feminina até ali impedida de entrar no contexto artístico e inclusivamente no contexto de quem recebe a obra. E dava por terminada a comunicação. Espero não ter sido demasiado extensa.